Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos, né, em nome do Senhor Jesus, aquele que era, que é e que há de vir, né? E que nós estamos esperando por causa das promessas que foram feitas àqueles que ouvem a palavra e a põem em prática, né? São as virgens prudentes. É isso, meus irmãos e minhas irmãs, e amém, né? Então vamos continuar aqui. O que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui lendo os ensinamentos de Jesus Cristo, né? Que nos alerta acerca exatamente dos finais dos tempos, da sua segunda vinda. Nós estamos falando aqui da segunda vinda, né? O arrebatamento da igreja. E ele nos alertou que o principal perigo que nós devemos enfrentar, que é também o principal sinal da sua segunda vinda, é a questão dos muitos cristos, falsos cristos que vão aparecer e que nós devemos nos acautelar contra eles. E ele ainda disse mais, né? Por seus frutos os conhecereis, e sendo assim, né? Devemos então nos preparar e pesquisar, né? E saber quais são esses frutos, para que a gente não seja enganado, como enganado foi o povo hebreu quando o Senhor Jesus veio, né? Os profetas falaram, pregaram, né? Insistiram. Ele veio, passou 33 anos no meio deles e eles não viram o Messias. Então nós estamos sendo exortados pelo próprio Jesus. E nós estamos vendo aqui, vamos terminar aqui de ver a parábola do semeador, que ele vai explicar aqui, né, o que significam aqueles semeadores ou aquela semente que caiu em diversos terrenos, né? Então ele vai dizer aqui no capítulo 19, ele vai dizer o quê? No 18 ele diz assim, escutai, pois, a parábola do semeador, ou seja, ele vai explicar o que significa, né? Aquilo lá, é isso? Aquilo que ele tinha dito a respeito do semeador. Aí no 19 ele diz assim, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Então esse maligno aí é o quê? Não são as religiões? Pois é. As religiões estão aí para exatamente arrebatar o verdadeiro entendimento. Não é isso? Aí no 20 ele diz, porém o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. A angústia é perseguição. A perseguição geralmente aparece no seio familiar, né? O primeiro lugar, o primeiro local onde aparece a perseguição é no seio familiar. Pai, a mãe, os irmãos, né? Os vizinhos, aí vai alastrando, passa para as religiões e vai por aí afora. E aí no 22 ele vai dizer, o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Olha aí, fica infrutífera. Quer dizer, nesses três casos aí, a palavra ela é infrutífera, né? Mostrando o quê? Mostrando essas virgens, né? As virgens loucas, que elas ouvem, mas não colocam em prática, né? A primeira ouve, não entende direito, né? Ou não quer entender às vezes, né? Aí vem outra pessoa e diz, não, esse negócio não é assim não, é assim, assim, assado, né? Mas como é que é? Vocês são um grupo tão pequeno, rapaz. Não cresce, né?
não tem milagre, não é isso? Não tem. É isso aí. Aí mesmo, aí no Acaracuzinho já teve umas pessoas que saíram do nosso meio, porque não tinha prodígio no nosso meio. Ninguém fazia prodígio, ninguém fazia milagre, né? Não é verdade? Então é isso, quer dizer, a pessoa ouve a palavra, aí vem o outro ali, não, rapaz, esse é um grupo muito pequeno, são sectários. É porque a igreja é pouca gente mesmo, não tem muita gente não, né? Ó pequeno rebanho, né? Então é isso aí, né? Aí no outro, a pessoa não tem, né? Não tem raiz em si mesma, ou seja, é uma pessoa dispersa, né? Pouca duração, né? Tem as coisas com ele, não tem perseverança. Aí chega a perseguição, né? Porque tem vários tipos de perseguição. Tem a perseguição que lhe persegue mesmo, né? No sentido, no sentido de até lhe obrigar e lhe impedir de participar exatamente da igreja, né? E do bom entendimento. Como esse outro que a gente viu aí, que é mais sutil, né? Que ele vai fazer comparação entre a igreja e as religiões. Ora, na religião tá cheio de gente lá, rapaz. Todo dia tem milagre lá e tal, né? E aí o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados do mundo, né? É a preocupação dele ficar rico, a preocupação dele né, são os prazeres da vida, né? Ou seja, a vida vã, né? Que todos os gentios e todos nós vivíamos, né? Antes de exatamente conhecermos a igreja. E aí no final ele diz que o que foi semeado em boa terra é o que ouve, né, compreende, né? Ele ouve, compreende, não é isso? Assume, né, entende, se converte, muda a sua vida, muda o seu entendimento, e aí ele dá fruto um por 100, um por 60 e outro por 30. Então isso aí são exatamente o que as virgens prudentes, né? As virgens prudentes, elas ouvem e entendem e se convertem e executam a palavra na sua vida. Aí quem não é a virgem louca, ela faz o que vem na cabeça dela, né? Ela faz o que tem na tendência dela. Então, irmãos, nós estamos aqui garimpando, né, aqui no Mini Mateus. Agora nós vamos garimpar, já garimpamos em alguns locais, algumas passagens em que o Senhor, em que o apóstolo Mateus, né, ele nos narra aqui, narrando os frutos, né, que determinadas pessoas apresentavam ou que eram narrados por alguém. Então aqui no Mateus 3, do capítulo 7 ao 10, nós vamos ver aqui a narração, né, de João Batista, né? João Batista vai identificar aqui algumas coisas e vai mostrar aqui exatamente o quê? Os frutos de algumas pessoas, né? Então ele diz assim, Mateus 3:7. Vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Olha aí como é que o João Batista sauda, né? Os saduceus, os fariseus e os hipócritas que foram ali ver o que ele estava fazendo. Eles não foram atrás de se arrepender de seus pecados, não foram atrás de se batizarem, né? Eles foram lá para exatamente coletar informações para poder se informar e depois ir fazer o quê? E contestar, né? Aquilo que João estava fazendo. Por isso é que ele diz ali, ó, raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira futura? Raça de víboras. O que é a raça de víboras aqui? É os grupos religiosos que tinha lá na época, né?
E os grupos religiosos que tem aqui hoje é o quê? Raça de quê? Raça ruim, é? Ou é a mesma coisa? Raça de víboras? Pois é, é a primeira, né, a primeira referência que João faz, né, acerca dos religiosos daquela época, é chamado de raça de víboras. É isso? Irmãos e irmãs, vamos parar por aqui hoje, né? Paz seja com todos, em nome do Senhor Jesus, e amém, né?